Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo. Muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Aquele dedo no like se você gostar do vídeo, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece, certo? E comente a sua opinião a respeito, é importante a gente interagir, é por isso que a área de comentários está sempre aberta. Pois bem, meus amigos, hoje a gente vai falar um pouco sobre ciência de verdade, um assunto que nos agrada muito, né? A ciência na qual eu sou totalmente a favor, a ciência que passa pelo método científico, a ciência da observação, a ciência que é acessível a todos, tá entendendo? Então a gente vai falar um pouco sobre a física natural da água, que é a maior prova, é a prova cabal que vivemos em um plano, certo? Pois bem, então vamos por partes, vamos devagar para esse assunto. Pois bem, então vamos relembrar aqui alguns conceitos básicos, né? Já falei muito sobre isso no canal. E por que eu sempre repito essa argumentação da física natural da água? Porque ela é uma argumentação prática, pessoal. Ela é uma argumentação que eu posso ir na beira da praia com um instrumento óptico, uma luneta, um telescópio ou até uma câmera Nikon P1000 e eu mesmo posso fazer testes de curvatura por mim mesmo e tentar pôr em prática a matemática do globo. Esse modelo ele passa pelo fogo, mas ele não é provado. Por quê? Porque a física natural da água e os experimentos estão dando resultados diferentes do esperado. A expectativa é a curvatura, mas a realidade não. A realidade é uma planicidade que se encontra na realidade física observável. Então é importante a gente ter em mente o seguinte, ó. Vamos ver aqui, ó. A água em estado líquido em um recipiente muito estreito e afilado, onde a tensão superficial de suas moléculas e a atração intermolecular entre o líquido e o recipiente, eles irão determinar a formação de meniscos. E a gente vai ver o que é isso ainda nesse vídeo, certo? Pois bem. Bom, então em qualquer recipiente que se encontre, é um fato que a água ela se mantém nivelada. Bom, então um exemplo aqui na prática para a gente tentar entender essa questão. Então a gente está vendo aqui um filamento, né, como se fosse um tubo de ensaio, né? E de um lado a gente tem água, do outro a gente tem álcool. E vocês podem ver que vai formando um menisco ali em cima da água, né? Aquela gotinha que está suspensa ali bem em cima no topo, certo? Pois bem, então basicamente isso que é um menisco. A gente vai tentar entender o porquê que isso acontece. Porque muitas pessoas pensam que isso aí está provando a gravidade, está provando o porquê que a gravidade mantém o oceano preso, né, na Terra em forma de esfera, né? As pessoas confundem, mas a gente vai ver que não tem nada a ver com isso. A gente vai ver que isso aqui tem a ver com a tensão superficial da água. Tensão superficial da água não é gravidade. Tensão superficial da água, inclusive, refuta a gravidade, certo? Pois bem. Já que para um volume invariável, a forma geométrica que possui superfície com a menor área, então nesse caso é uma esfera, tá entendendo? Sendo este o motivo pelo qual uma gota d'água adquire tal formato nessas situações. Isso aqui também está ligado com a questão da tensão superficial, certo? Bom, um outro motivo também, ó, é quando uma gota de água se encontra em suspensão ou sobre uma superfície adquirindo esfericidade, né, ou convexidade devido à sua atração molecular e tensão superficial. Então a água, às vezes, ela se forma nessa forma esférica, né, ela fica dessa forma por causa da tensão superficial. Isso não significa que a Terra seja realmente uma bola e os oceanos estão sendo segurados por causa da gravidade, certo? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, é isso que a gente tem que entender aqui. Esse que é o mais importante da gente entender, certo, galera? A água, ela é uma substância que no seu estado líquido sempre irá se nivelar, independente do recipiente onde se encontre. Então isso aqui é um experimento fácil que qualquer pessoa pode fazer. E você faz todo dia na sua casa, quando você vai beber um copo d'água. Quando você despeja a água dentro do copo, qual é o estado da água? Qual é o comportamento da água dentro do copo? Ela não atinge um nível? Pois bem, então, independente de qualquer recipiente, seja numa piscina, num lago, no mar principalmente, que é o parâmetro de nivelamento, a água tem esse comportamento quando ela não é, obviamente, influenciada por nenhuma força.
Então, quando a água encontra-se totalmente nivelada, ela atua como um espelho natural refletindo o céu, como está aqui nessa imagem. Ou seja, isso aqui é ciência de verdade, porque isso aqui está ao nosso alcance. Isso aqui nos traz observações, nos traz evidências. A própria natureza nos traz observações. E observações são um dos pilares científicos, certo? Um dos pilares para se fazer ciência. Tem que ter observação, tá entendendo? Tem que ter uma experiência do cotidiano. E essa experiência do cotidiano que a natureza nos mostra diariamente, tá entendendo? Ó, preste atenção aqui nesse exemplo também, ó. Quando uma superfície refletora é muito lisa, a ocorrência da reflexão que a luz sofre é chamada de reflexão especular ou regular. Então vocês podem ver que é como se a água ela agisse como um espelho refletindo o que a gente está vendo. Por exemplo, aqui ó, nessa imagem a gente está vendo ali o sol, né? Alguns galhos de árvore, e aqui nessa imagem a gente vê aquela montanha ali, né? E vocês podem ver que é como se fosse ela serve de uma superfície refletora ao mesmo tempo. Então a água, nesse estado aqui, nesse comportamento, ela está muito lisa. Então permite com que ela haja como uma superfície refletora que reflita o que está no céu. Vocês percebem? É fantástico, galera, isso. Então, oceanos, rios e lagos, eles não se encurvam. Isso nunca, jamais foi observado pelo senso comum humano, certo? Aí eles inventam milhares de desculpas. Não, porque somos muito pequenos para observar a curvatura da Terra, mas isso é contraditório, pô. Então, se a gente é pequeno demais para observar a curvatura da Terra, então por que quando um barco está sumindo no horizonte, a explicação que eles dão para isso é por causa da curvatura? Percebe? Então, vocês têm que chegar a uma conclusão, porque vocês percebem que muitas explicações são contraditórias? Ah, somos pequenos demais para detectar a curvatura da Terra. Mas quando a gente vê um barco sumindo no horizonte, a explicação que eles dão para isso é por causa da curvatura. Ah, o barquinho está sumindo por causa da curvatura. Então, tipo assim, tiro no pé. Você está entendendo como é tiro no pé? Pois bem. Então, por isso a existência da expressão nível do mar. É isso que os opositores ao modelo de terra plana não conseguem entender. A expressão nível do mar é porque a água ela sempre mantém o seu nível. E 70% da Terra são cobertos por essas águas aqui, ó, em estado líquido, os oceanos, são superfícies aquáticas, certo? Então 70% da Terra ela é um plano a nível do mar. Então, vamos pegar isso aqui e ler. Essa frase aqui ó, vem do livro de Samuel Robotham, Earth is not a globe, ou seja, a Terra não é um globo. E essa frase aqui é do livro dele, vamos ver o que ele diz. Ó, os fatos e experimentos já avançados tornam inegável que a superfície de todas as águas da Terra é horizontal, né? Questão de lógica, isso é observável em qualquer ponto geográfico que você tiver. E que, por mais irregular que seja, o contorno superior da própria Terra, né? Toda a massa, terra e água juntas, constituem um imenso plano circular não movente, ou seja, totalmente ausente de movimento, uma terra totalmente imóvel e fixa, que é o que o experimento de Michelson e Morley detectou em 1887, certo? Então, esse é o lado da ciência que eles não querem que você conheça. Esse é o lado que eles não divulgam pra gente, eles não nos ensinam esse lado aqui da história. Eles não ensinam o outro lado da moeda. Eles não te contam sobre Samuel Robotham, que provou com experimentos empíricos, né, que passaram pelo método científico, né, e ele deixou esse experimento, esses cálculos, tudo registrado nesse livro aqui, ó, Earth is not a globe. Tem muita literatura, muitos livros também indicando um modelo de terra plana. Tem um livro do Wolfgang Schmidt, que era um professor do MIT, matemático, PhD em matemática, que defende que a Terra é imóvel. Cadê que a comunidade científica cita um cara desse? Cadê que esses globalistas ignorantes que se opõem ao modelo de Terra plana não sabem nada sobre o assunto? Cadê que esses caras se interessem em ler um livro sobre esse cara? Um livro desse cara que ele escreveu falando isso? Pois é, né? Pelo contrário, os caras ignoram, preferem dizer que é teoria da conspiração e os caras só estudam o que lhe convém. Então, isso é hipocrisia demais da parte desse pessoal, certo? Hipocrisia. Então, é isso aqui que os meus olhos me mostram, certo? Vocês podem ver aqui, ó, uma câmera de uma pessoa, né? Câmera comum, gravações amadoras, detectando sempre um horizonte plano, certo? Então, independente da altura que você se eleve, o horizonte sempre permanecerá à altura dos olhos.
Essa é a maior prova também, uma das provas cabais que vivemos em cima de um plano. Então não tem como a gente ignorar essas coisas, não tem como a gente ignorar o que os nossos olhos estão nos mostrando. É o nosso senso comum, é a experiência do cotidiano, vocês percebem? Então, é isso que eles querem que a gente deixe de pensar, eles querem terceirizar nossa capacidade de pensar. Então, essa imagem aqui eu gosto muito dela, por quê? Porque basicamente isso aqui é o que eu sempre vi e é o que eu sempre vou ver quando eu for à praia. É o que todo mundo sempre viu e é o que todo mundo sempre vai ver quando for à praia também. Ou seja, um horizonte plano, nivelado, certo? É a mesma coisa que você vê no oceano, a nível do mar, é o que você vê de uma grande altitude. Tá entendendo? Porque não existe curvatura. Isso não é detectável, certo? Então, mais uma vez, se 70% da Terra é composta por águas em estado líquido, essas águas buscam sempre o seu nível. Então, a Terra ela tem que ser um plano, 70% dela. Ou seja, só esse argumento já acaba com o modelo do globo. Você está entendendo? Isso não se molda a uma esfera, não tem como. Se 70% da Terra é coberta por águas em estado líquido, águas que mantêm seu nível, certo? A planicidade das águas, então, meu amigo, tudo indica que realmente a Terra é um plano a nível do mar. 70% dela ela tem que ser um plano, ela é obrigada a ser um plano, porque é a física natural da água. Você está entendendo? Por que eu repito sempre essa argumentação? Porque ela é prática. Aquilo que é prático tem que ser repetido sempre, certo? Uma coisa que é prática, ó, é ali, ó, tá bem diante dos nossos olhos. Vai para a prática, certo? Vá a campo, faça seus experimentos, faça suas observações e chegue à sua conclusão. Eu já estou mais que convencido que vivemos em um plano estacionário, certo? Com o tanto de coisa que eu já vi sobre esse assunto e olhando a natureza, a gente vê que o modelo plano ele faz muito mais sentido. Não tem um elemento na natureza que te indique que a Terra é um globo. E quem for mais esperto vai entender isso. E tipo assim, eu acredito que a verdade vai se espalhar, a verdade vai permanecer. Cada vez mais pessoas vão despertar para essa questão e vão descobrir sim que a Terra é um grande plano estacionário e criado pelo nosso todo-poderoso Criador. Certo? Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que me acompanham. Fortíssimo abraço. Seguirei falando mais sobre essas e outras. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e até mais.